Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Se inscrevam aqui no canal, porque aqui eu trago estudos para vocês. Compartilho com vocês estudos pessoais que eu tiro também das graduações que faço, da graduação que faço, aliás, e dos cursos que executo também. Faço aquele resumão do que eu aprendo, coloco num papel sempre para não me perder, porque eu sou dessas, às vezes eu me perco. Porém, eu tento organizar aqui um raciocínio bem lógico para trazer para vocês, tá? Lembrando que eu quero só deixar um recadinho bem básico. Gente, eu não posso colocar imagens para vocês das imagens pelas quais eu estudo. Por quê? Vai violar muito as diretrizes do YouTube e eu gosto de estar aqui. Então, para permanecer aqui, eu não posso divulgar imagem por imagem de cada fenômeno que nós vamos falar aqui hoje. Sim, você está lendo corretamente. Vamos falar sobre os fenômenos cadavéricos, ok? Esse vídeo não tem corte, não tem edição, é desta forma que eu gravo. Eu espero muito que vocês gostem, se inscrevam, deixem o seu like, seu comentário, sua pergunta, enfim. E também vai ficar aqui embaixo o Instagram, que executo o meu trabalho como detetive particular e também público, na área pública, como investigadora também, e outros assuntos como de agora que nós vamos falar, relacionados sim à medicina legal, porém é um assunto muito importante para quem estuda necrópsia. Eu sou formada em necrópsia também, tanatopraxia e necromaquiagem, e quero passar para vocês sobre fenômenos cadavéricos. Sem mais delongas, já falei demais, 1 minuto e 40, gente, eu vou falando. Eu separei aqui algumas folhinhas e vou falar para vocês, são 2, 3 folhas, mas eu vou dando assim os meus comentários em volta do que eu entendi e vou tentando passar para vocês da melhor forma possível. Primeiramente, o título é este, Fenômenos Cadavéricos. Vamos falar dos primeiros fenômenos que são transformativos, tá? Que é o mais comum deles, que nós vamos falar sobre putrefação. Eu recebo muitas perguntas sobre os estados de decomposição daquele corpo, né? Muitas pessoas, e eu agradeço, perguntem mesmo, eu vou buscando responder para vocês, tá? Então, olha só, nós vamos falar esses fenômenos de transformação, principalmente que é o mais comum deles é a putrefação, porque nós vamos entender exatamente esse processo de putrefação também, ok? Então, o que destrói o corpo? Eu anotei aqui. São 2 fenômenos transformativos, destrutivos, que é a putrefação, que é o mais comum, como eu já mencionei, e a maceração. A maceração vai ficar para um próximo vídeo, para que vocês possam entender melhorzinho e não ficar muito longo aqui. Então, grava aí na sua memória. Nós vamos falar somente dos fenômenos cadavéricos, transformativos, destrutivos, que é a putrefação, ok? Então tá. Os fenômenos transformativos, que são os fenômenos também que nós podemos dizer que são conservativos, conservadores, que nós temos os destrutivos e temos os transformativos, que são os conservadores, que é a mumificação e a saponificação. Neste momento que eu gostaria de colocar imagens para vocês, mas eu já recebi recados pelos quais eu tenho que ter total cuidado com isso. Então, gente, se baseiem na parte teórica, tá? Se eu conseguir imagens mais onde eu possa colocar tarjinhas e tal, eu vou tentar elaborar, mas saliente aqui, tá? Por gentileza. Vamos lá, pau na máquina. Na putrefação existem 4 fases. 4 fases que nós podemos falar de fase cromática, que é de 3 a 7 dias que começa o estado de putrefação daquele corpo. Temos também a fase gasosa, que de 3 dias a 1 mês. Calma aí. E temos a fase colicoativa, que é de 3 semanas a 2 ou a 5 anos, e após isso a esqueletização. Vendo esta tabelinha, olha só, cromática, de 3 a 7 dias. Tá, o estado do corpo entra de 3 a 7 dias, estado de putrefação. Já a gasosa vai entrar no 3º dia,
Ué, mas ela ainda está no estado da cromática, porque da cromática é de 3 a 7 dias. Então, no terceiro dia, além da fase cromática, que é a mudança de cores no corpo, vai entrar a fase gasosa também. Na fase gasosa, nós temos, então, a partir do terceiro dia e vai até o primeiro mês, né? Vai um mês todo nesse processo no processo gasoso daquele corpo. A colicoativa é na terceira semana, que ainda está dentro do mês. Então, se inicia já nessa terceira semana, que se arrasta até 5 anos. De 2 a 5 anos, depende muito do estado do corpo. Se o corpo estava hospitalizado, por exemplo, a pessoa e recebia muitos medicamentos, demora um pouco mais para se decompor, tá? Não se esqueçam disso. Quando o corpo recebeu muito medicamento, fazendo um tratamento X para ficar bem e tentando, né, aquela luta contra a morte, mas infelizmente ocorreu o óbito, a pessoa vai demorar um pouquinho mais, o corpo daquela pessoa vai demorar um pouquinho mais para se decompor. Beleza, então ok. Nós vamos entender uma coisa muito importante nesta área aqui, no qual é pouco falada. Eu vou tentar ajudar vocês a entenderem aqui sobre o processo dos nossos micro-organismos, né, que há dentro do nosso corpo. Os nossos bichinhos dentro do nosso corpo. Eles, assim como a flora intestinal, por exemplo, precisam também de um equilíbrio, tá? Os nossos bichinhos, tá? Os germes. E para que haja este equilíbrio, existem 2 fatores muito importantes, que são os fatores aeróbicos daqueles germes e os fatores anaeróbicos. Os fatores aeróbicos são os germes que precisam o quê? De oxigênio. Então, eles precisam que a pessoa esteja viva para que ele continue dentro do nosso corpo fazendo o trabalho que faz, que os nossos micro-organismos fazem, para nos proteger, para, enfim, vários motivos. Quando nós morremos, quem entra em cena são os germes anaeróbicos, ok? Parece que eu estou falando de academia, mas não, é outros 500, ok? Então, quando nós estamos vivos, eu anotei aqui, mas já falei para vocês, os germes que estão dentro de nós são os aeróbicos, aeróbicos mesmo, tá? E eles dependem muito do oxigênio. Então, está vivo, está respirando, eles dependem do nosso oxigênio e eles estão ali fazendo o trabalho deles para manter o equilíbrio da nossa flora intestinal, sim, da nossa flora intestinal, que funciona todo o nosso sistema do nosso intestino grosso, nosso intestino fino, enfim, tá? É um exemplo, mas é verdadeiro. Então, quando nós morremos, os germes aeróbicos morrem também. Porque, afinal de contas, eles precisavam o quê? Do nosso oxigênio. Morremos, não temos mais oxigênio. Então, eles morrem junto com a gente. E quem toma a frente são os germes anaeróbicos. Eu já falei, mas tá aqui anotado, é bom falar novamente para fixar na cabeça de vocês. Ai, me desculpe, a minha cachorra tá latindo. Vai ficar o vídeo assim mesmo, porque aqui não tem edição. Então, quando não tiver mais esses germes aeróbicos, quando a pessoa não está mais viva, o que vai acontecer, então? Os anaeróbicos, eles vão tomar conta do nosso corpo, comendo o nosso corpo, tá? E a primeira coisa, e o primeiro órgão, o primeiro sistema que ele vai fazer uso, vai comer, é o nosso sistema digestório, o nosso intestino grosso. É, sim, a primeira coisa que eles comem. Olha que interessante, né? O que eles fazem? Eles rompem o nosso intestino grosso. Sorry. Filha, mamãe tá dando aula. Depois eu dou aula para cachorrinhos também. Enfim, rompendo, tá? Os germes rompem o nosso intestino grosso. E do nosso intestino grosso, olha, acompanha esse raciocínio que é bem importante. O nosso intestino grosso, ele sai... Espera só um momento que meu computador deu um problema. Ele sai para dentro do abdômen o líquido que estava dentro do intestino.
Vamos supor, eles furam o intestino grosso e o líquido que estava dentro do intestino grosso se expande por toda a cavidade abdominal, né? Toda a nossa barriguinha, ok? E isso faz com que o corpo entre na fase cromática. Cromática é a palavra que diz sobre cores. Esse líquido que sai do nosso intestino grosso deixa o nosso corpo com manchas esverdeadas, que entra então na fase cromática, que é a primeira fase após o terceiro dia de óbito, ok? Então, por isso então que principalmente o nosso abdômen fica esverdeado, a fase cromática, de 3 a 7 dias. Sendo assim, é aí que começa o estado de putrefação. Entenderam? Recapitulando, morremos, os nossos germes aeróbicos morrem junto com a gente porque eles precisam de oxigênio e, obviamente, não temos mais oxigênio. Quem toma conta de todo o nosso corpo são os germes anaeróbicos. E eles são os primeiros a tomarem conta porque eles comem o nosso corpo. E, devido a isso, o primeiro órgão que eles vão fazer uso, que eles vão comer, é sim o intestino grosso. Comendo o intestino grosso, vai sair aquele líquido. E esse líquido vai deixar a cavidade abdominal, a pele mesmo, esverdeada. E iniciamos aí o estado de putrefação na sua primeira fase, que é a fase cromática, que se inicia no terceiro dia e vai até o sétimo dia. Ok? Seguindo. Por isso que é bom anotar para não perder o passo a passo, porque é muito bom a gente relembrar matérias. Esses germes, eles vão comendo toda a nossa área abdominal, principalmente também os nossos vasos sanguíneos. Eles vão devorando os nossos vasos sanguíneos. E é através daqui que o fenômeno dos germes anaeróbicos, que comem tudo, né? Comem nosso corpo todo. Eles entram, então, dentro dos nossos vasos sanguíneos através do intestino. Do intestino, porque é o primeiro órgão que eles se possuem, né? Que eles comem. Então, através do intestino grosso, eles vão também comendo os nossos vasos sanguíneos. E vai, então, correr por todo o nosso sistema linfático, por o sangue e por todo o nosso organismo, vai se espalhando por todo o nosso organismo, tomando conta de todo o nosso organismo, então, fazendo com que o processo da putrefação ocorra, né, em sua fase, cada um na sua fase, em determinado dia, vai fazendo com que o processo da putrefação ocorra em todo o nosso organismo, sim, em todo o nosso corpo. Não só ficando apenas no intestino. Então, através do intestino, que já se perfurou devido aos germes anaeróbicos, onde sai o líquido, onde deixa a nossa cavidade abdominal esverdeada, devido a este líquido, eles também vão entrando por dentro do intestino grosso, esses germes, e comendo os vasos sanguíneos, fazendo com que espalhe todo aquele estado de putrefação através dos vasos sanguíneos, espalhando por todo o nosso corpo, por todo o nosso organismo, certo? Então, após essa fase verde abdominal, teremos então a fase, como eu falei, cromática. Eu anotei aqui, mas já me adiantei falando para vocês que é a primeira fase do estado de putrefação daquele corpo. É difícil nessa fase ver realmente que cor é aquela pessoa. Vamos supor, uma pessoa de pele parda, uma pessoa de pele branca. Vai ser um pouco difícil analisar, somente podemos analisar depois por métodos periciais recolhidos na cena de crime, por exemplo, levando ao laboratório para saber a etnia daquela pessoa. Porém, é difícil encontrar a cor exata daquela pessoa, porque existem sim modificações cromáticas na pessoa. Se a pessoa é branca demais, ela pode ficar muito escura. Imagina o corpo todo, porque vai se espalhar pelos vasos sanguíneos, o corpo todo vai modificar aquela pessoa. E onde o corpo vai estar, também vai contribuir
por exemplo, num local úmido, num local seco, vai contribuir para que ajude a modificar ainda mais o estado daquele corpo, atrapalhando assim a visibilidade, para entendermos quem realmente é o cicrano, o fulano que está ali em óbito, ok? Nessa fase cromática de putrefação, que ocorre do 3º dia até o 7º dia, aqui os germes eles vão comer o sangue, como nós já falamos, eles vão retirar o ferro que há dentro de nós, que há dentro do sangue, que tem na hemácia dos nossos sangues, nos nossos glóbulos, e isso faz com que a pele fique colorida. Eles vão tirar as hemácias que deixam a nossa aparência coradinha, a bochechinha rosadinha e tal. Vai retirar isso do sangue. Retirando isso do sangue, nada mais é do que vai se tornar uma fase esverdeada, a fase cromática, então. Alright? Na fase gasosa da putrefação, que é um outro estado, então, da putrefação, que ocorre também a partir do 3º dia e vai até um mês. Essas datas são importantíssimas, né, pessoal? Por quê? Porque no local de crime, o perito, o necropsista, o cara da medicina legal, o legista, vai saber exatamente em que período aquela pessoa morreu, mais ou menos, ou bem preciso até mesmo. Porque se visivelmente o profissional está vendo que ele está todo colorido, com várias partes esverdeadas no corpo, está em fase cromática, ele ainda está no início, está no 3º, 4º dia, faz 3, 4 dias que ele morreu, é isso que ele vai relatar no laudo. Está na fase gasosa, que eu vou explicar para vocês aqui agora. Ele morreu de 3 a 1 mês, depende de como está o caso, o corpo. Fazem 3 semanas, mais ou menos, que aquele corpo está ali no córrego X, no lugar tal, jogado ali na vala, vamos supor. Então, vamos entender, então, o que é a fase gasosa, que é essa fase da putrefação. Os germes, eles precisam de oxigênio. Já entendemos isso. Os germes aeróbicos, tá? E nesse precisar, existe uma coisa que vai fazer o quê? Vai vazar gases na esperança de procurar que existam ainda chances de encontrar oxigênio. Mas não, eles já morreram. Eles morreram junto com a pessoa que entrou em óbito. Porque eles precisam do oxigênio. Morreu, né? Ambos. Então, olha, vazam os gases na digestão do que estão se alimentando, que seria o corpo. Pelo corpo, vai vazar em vários lugares, gases no corpo todo. É nesse momento que nós falamos, nossa, que cheiro podre, que cheiro horrível, um cheiro de enxofre bem forte. É aí que dá o odor do cadáver, ok? Eles formam esses gases e vão preenchendo o corpo, inflando o corpo, inchando o corpo mesmo, tá? E comece pelas partes mais moles do corpo. Vão inchar muito mais rápido, como o abdômen, que temos gordurinhas e tudo mais. E mesmo que não tenham gordurinhas, é a parte mais mole, sim, do nosso corpo. E nessa vai aumentar de tamanho, aquele cadáver vai aumentar de tamanho. Também é um processo que dificulta a visibilidade e também de saber quem é aquela pessoa que está em óbito, porque ela já está já passou pela fase da cromatização. Agora está na fase gasosa, complicou um pouquinho mais. Mas podemos ter essa noção para sabermos pelo menos que é, assim, de grande auxílio a data, possivelmente, daquele óbito, tá? Então, esse gás, ele vaza, porque ele rompe todos os orifícios e dá aquele mau cheiro. Vai sair pela boca, vai sair pelo nariz, vai sair por todos os lugares, os orifícios, enfim. Por isso que fazemos o tamponamento, né? Para poder evitar que esse mau cheiro aconteça em uma cerimônia fúnebre, tá? Nesse caso, depois que o corpo foi todo inchado devido aos gases,
vai começar o estado de liquefazer, que é a fase colicoativa da putrefação, no qual acontece a partir da terceira semana e vai se estender, então, de 2 a 3 anos, ou até mesmo até 5 anos. Essa fase colicoativa é composta por quê? Porque o nosso corpo, ele é 70% de água. Ele é composto por 70% de água. E essa fase, ela acontece na fase onde que vai secar essa água que nós temos no corpo, tá? Quando perdemos toda essa água que temos no nosso corpo, o nosso corpo ele vai se desfazendo, tá? E nisso, nós entramos num estado que ficamos gosmentos, meio melequentos, sabe? A pele, principalmente, visivelmente a pele, órgãos também ocorre de sair, né? Sair pela cavidade abdominal, sair até mesmo a língua, enfim, porque nós secamos, nós começamos a entrar em outras fases também, que nós vamos falando no decorrer desses estudos que eu quero trazer para vocês, mumificação e coisas e tal. Mas, por enquanto, vamos nos alienar aqui sobre as fases da putrefação. Como nós estamos aqui falando da fase colicoativa, entendam que nessa fase é a perda da nossa composição de água do nosso corpo, que é 70%, ok? Depois, então, que os bichinhos, os germes, comeram todo o nosso corpo e a água saiu por completo do nosso corpo, entramos, então, na fase esquelética da putrefação, onde restam apenas os ossos, né? Onde acredito que vocês devem terem visto também em fotos, em imagens, em vídeos, enfim, o fulano, a pessoa que está em óbito, somente na fase de esqueletização, os ossos na sepultura, envolvidos somente por terra e tudo mais, já se passaram algum tempo aí, né? De 2 a 3, 5 anos, vai depender muito, e é onde entra a exumação, né? Para recolher os ossos da pessoa. Essa fase, ela ocorre, né? Depois dessa data que eu disse para vocês, e para finalizarmos essa primeira parte, que eu já disse todas as fases da putrefação, tá? Não se esqueçam. Temos uma curiosidade muito interessante aqui, ó. No comer dos bichos, que eles comem nosso sangue, o sangue ele vai coagular, obviamente. Os bichos anaeróbicos, que estão junto com o corpo morto, né? Porque os aeróbicos só ficam vivos enquanto nós estamos vivos. Então, o que é coagulação? Não tem circulação daquele sangue, tá? Então, eles vão comer somente esse sangue, deixando aparentemente um desenho nas veias. As nossas veias vão ficar visivelmente marcadas no peitoral, vamos supor. Todas as nossas veias vão ficar como raios, sabe, desenhos de raios, trovões, quando dá assim no céu. Fica bem marcadinho, fica uma cor bem escura, quase que preta, coisa e tal. Deixando um desenho nas veias, na superfície, que é de fácil visibilidade, tá? E isso nós chamamos, eu anotei aqui porque é um nome complicado, de circulação póstuma de Brodel. Esse é o nome para este fenômeno no qual os bichinhos que estão ali comendo nosso sangue coagula, para de circular, vai aparecendo as nossas veias e ficando uma aparência visivelmente mais escura, onde nós podemos ver que estamos já em estado avançado de putrefação. Fechamos esse quadro aqui, fechamos essa primeira parte. Tem muitas outras coisas para falar, quero trazer para vocês, vai ser um grande prazer. É estudo para vocês, é estudo para mim também. Compartilhar para mim é vida. Eu gosto muito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Vai lá também no meu perfil, no Instagram. CSI Investigator, vai estar escrito aqui, tá bom? Grande beijo, grande abraço e nos encontramos na próxima. Até mais.